Sandrinha! A Sandra tá sempre aí, né, Sandrinha? Sempre me ouvindo. Vamos lá, gente. Vamos entrando. Cadê nossa convidada de ouro? Nossa querida Mônica. A gente só tem boas notícias, né? Vocês sabem que a Mônica, tem um detalhe da Mônica. A Mônica, ela é corintiana, como eu. E a gente tá muito feliz que agora o nosso estádio foi finalmente comprado e tudo mais, né? Ai, deixa eu só responder aqui. Cadê minha amiga querida? Estádio genérico, essa Sandra, estado genérico. Aff, sei. Que bom que ela tá entrando agora, não ouviu isso? Estado genérico, estádio genérico. Aham. Mo, Ei, tudo querida, bom, minha amiga querida, essa fofa, maravilhosa. como Antes de você você está? entrar, a gente estava falando de ser corintiana. Da gente ser corintiana. Aí, sabe que tem uma pessoa que falou que a gente tem um estádio agora que é genérico? É o Dragão Arena, né? Deixa a Então, inveja. A inveja. pode. Ah, não Tudo dá, bem. né? Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos começar, porque a gente sabe que o tempo aqui é cravado e hoje a gente tem o prazer de ter aqui a Mônica Rosenberg, que é uma super inspiração para mim. É uma mulher de fibra em todos os sentidos. Ela é responsável por criar um dos primeiros institutos, né, anticorrupção aqui no Brasil. Ela também foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar em blockchain, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas na verdade eu quero que a Mônica se apresente para a gente começar a falar desse assunto tão delicado e tão importante que é a corrupção na saúde. Muito bem, é uma alegria estar aqui, Roberta, convidada para conversar com aqui as pessoas que te acompanham. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui acompanhando as redes da Roberta. Essa mulher é sensacional. Eu sou advogada e em 2015 deixei a minha banca de advocacia para fundar, junto com um colega promotor e uma jornalista, o Instituto Não Aceito Corrupção. Quem ainda não conhece, entre lá, é nãoaceitocorrupção.org.br. E a nossa ideia era justamente trazer inteligência para o combate à corrupção e tentar reverter a cultura de corrupção que existe no Brasil. Foi logo após os movimentos de 2013, então a população estava muito sensibilizada, mas muito perdida de como fazer. Então a ideia era essa, era estudar o fenômeno, diagnosticar, já que estamos aqui com uma doutora, e tentar atuar no tratamento dessa doença que está matando o Brasil. E aí, em 2017, depois de 2 anos de trabalho à frente do Instituto, muito frutíferos, muito gratificantes, eu fui convidada, né? Convidada pelo novo, é aquele convite em que você entra num processo seletivo e tem que sofrer e é transformada, forjada em uma candidata decente. Então, fui candidata a deputada federal em 2018 e tive 35 mil votos, para minha grande alegria, porque essa pauta era muito importante. Hoje eu sou a primeira suplente e estou aí ajudando. Eu fiz parte do gabinete da deputada Adriana Ventura, montei para ela a Frente Ética de Combate à Corrupção, que é realmente muito atuante, é um bastião dentro do Congresso. Tive o prazer de estar com a Roberta na equipe da Adriana, né? Muitos aprendizados lá. E agora estou no Renova BR, que é uma escola de formação de lideranças políticas, ajudando a formar políticos como você, Roberta, porque se todos pensassem assim, nós teríamos um país muito diferente. Com certeza, né? Hoje, por sinal, eu vi a notícia da Irina, né? Que bacana, não? O Edu Mofarrege fazer aquela entrevista, achei muito bonito. Olha, para quem não sabe, o que a gente está falando aqui, o que a Mônica está falando é que a gente precisa estudar os fenômenos, assim como a gente estuda a corrupção. Não adianta a gente ficar falando de corrupção se a gente não estuda o fenômeno a fundo, porque só fazendo diagnóstico e entendendo como funciona, né? Isso para a gente que é médico é muito fácil de ver, porque você tem que entender como funciona para saber onde você vai atuar, porque você pode atuar de várias formas. Então, a gente está vendo agora com a Covid, por exemplo, que a gente pode atuar na prevenção, a gente pode atuar no tratamento, a gente pode atuar na cura.
né? E eu acho que é exatamente isso. E a gente tem muita dificuldade em fazer o diagnóstico de corrupção, porque a corrupção, de uma certa maneira, aqui no Brasil, ela é muito enraizada. Isso é duro de falar, eu não acho isso uma coisa fácil de falar. Eu não acho que seja uma coisa só do brasileiro, mas eu acho que aqui no Brasil a gente acaba tendo poucos mecanismos de repressão à corrupção eficientes. E isso faz com que a gente veja algumas pessoas corruptas e algumas atitudes extremamente corruptas sendo vitoriosas. E isso desanima o resto. Isso dá a impressão de que esse é o modus operandi, é assim que tem que ser, sempre foi assim, é assim mesmo, né? E a gente vai criando um ciclo vicioso, horroroso, que nunca para. E a gente tem muito medo de mexer na fisiopatologia. Peraí, vamos entender o que é isso? Vamos entender direitinho onde é que está a raiz, o que fomenta, como que a gente pode interpretar, como é que a gente faz? Né? A gente estava conversando outro dia com a Mônica, estava falando da Lava Jato, e aí eu queria que você repetisse para mim, Mônica, que assim, eu sempre tive a impressão que a Lava Jato ela era muito importante até para avisar sobre a corrupção para a gente. Mas, na verdade, a Lava Jato ela é o final do processo, né? Explica para a gente. Vamos começar combinando aqui uma coisa. Corrupção, por que é tão difícil quando a gente fala de corrupção? Primeira coisa, cada país tem a sua corrupção. O Brasil não é o único país corrupto no mundo, mas é o único que tem esta forma de corrupção. Então, assim, eu já participei de fóruns internacionais e é muito engraçado porque nos Estados Unidos, por exemplo, a corrupção não é pagamento de propina. Nos Estados Unidos é tráfico de influência. Também existe. Na Nigéria, a corrupção está ligada a uma violência física. Então, assim, a nossa corrupção é muito nossa. E o maior problema da corrupção no Brasil é que ela é invisível. A gente não vê corrupção, né, Rob? Os números da corrupção só aparecem quando ela dá errado. Ninguém vai na delegacia e fala, eu quero denunciar um crime de corrupção que aconteceu comigo. Não. O corrupto e o corruptor, em geral, o dinheiro troca de mãos, o favor é prestado, aquela sacanagem rola ali, ninguém fica sabendo, é tudo por baixo dos panos. Então, quando não é escancarado, você demora muito a enxergar, e quando enxerga não quer acreditar. Eu, por exemplo, não consigo entender que ontem, nós estamos enfrentando o afastamento do Witzel, que entrou no governo do Rio de Janeiro, depois da Lava Jato estourada, depois de todo mundo dizendo, agora estamos de olho. E ainda tem gente que entra lá e acha que não, eu vou fazer, não vai acontecer, ninguém vai ficar sabendo. Então, realmente, a corrupção continua acontecendo, continua havendo casos que nós não sabemos, nós ficamos sabendo quando há denúncias. E o que aconteceu? Ficou mais caro, porque aumentou o risco. Então, a corrupção continua, sim, e nós continuamos correndo atrás. Então, eu fico muito feliz de uma live como a sua, onde a gente vai olhar para o fenômeno e como impedir que ele aconteça. Que medidas existem para criar uma proteção para que não chegue a haver a corrupção, para desestimular a corrupção. E aí, o legal da Lava Jato é exatamente isso. O que permitiu que a Lava Jato acontecesse foram várias coisas, leis, foi um olhar da sociedade diferenciado, mas o principal que a Lava Jato fez, e que é uma tristeza ver isso se desfacelando, eu não acredito que a Lava Jato vai acabar, tá? Parênteses, mas é nítido que ela está sendo sufocada. O mais importante que a Lava Jato fez é exatamente devolver essa esperança, devolver essa noção de que aquilo tudo está errado, devolver a noção ao brasileiro de que é nosso papel olhar, e que quando a gente olha, isso produz resultado. Então, que estar de olho traz denúncias, e que as denúncias levam à prisão dos poderosos e dos antigos intocáveis. Então, tudo isso a Lava Jato trouxe, e é maravilhoso acreditar, porque eu ainda acredito, que essa transformação vai prosseguir. Eu também acho que vai prosseguir, Mônica. É assim, a gente também tem que ter muita paciência. Porque são coisas que acontecem, como a Mônica falou, no mundo inteiro, aqui no Brasil também. E agora a gente está mudando. Então, é muito comum numa mudança, você, às vezes, ter que dar um passinho para trás, rever algum conceito. Mas eu acho muito importante a gente ter transparência. Eu vejo que outra coisa que eu vejo que a gente tem muito aqui é muito medo dessa coisa de errar. Não tem problema errar. Eu acho que errar faz parte do processo, só que você viu que errou. Dá um passinho atrás, conserta o que errou. Então, a gente não precisa jogar fora a Lava Jato. A gente não precisa ser anti-Lava Jato ou pró.
a nova coisa do futuro. Não, a Lava Jato ela é excelente. Vamos arrumar o que aconteceu ali, o que não estava correto, o que foi abuso ou o que foi de menos, e vamos ajustar. E aí vamos para frente. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, Mônica. Inclusive, eu acho que eu vou pegar um fone de ouvido. Isso sim, tá dando microfonia, não tá? Para mim, não. Para mim, não. Mas pode ser que, se tiver dando, eu também tenho um fone aqui. Ô, Roberta, a Cida perguntou se corrupção no Brasil é cultural. E realmente, a corrupção no Brasil é cultural. Existe uma cultura da corrupção aqui. Existe uma leniência com o corrupto. Aquela ideia de que todo mundo rouba. A ideia do rouba mais faz. O meu pai, por exemplo, você comentou da Arena Corinthians, da Arena Neoquímica. Ele participou do projeto da estruturação da arena, da construção da arena. E quantas pessoas me diziam, nossa, mas seu pai não vai levar nenhuma porcentagem, ele não vai pôr nada no bolso, ele é muito trouxa. E quer dizer, é isso, né? No Brasil, quem não rouba é considerado um trouxa. E isso, eu acredito que a gente só vai conseguir mudar na próxima geração. Sim, o nosso desafio, você e eu como políticas, temos sim um desafio estrutural de reduzir a burocracia e de combater a impunidade, que são os dois elementos chaves da corrupção, mas acho que o desafio do Brasil como sociedade é conseguir criar uma geração de corruptos chatos, de crianças e adolescentes que não aceitam a corrupção da mesma forma que hoje eles não aceitam as agressões ao meio ambiente. Na hora que a gente tiver uma criança que, da mesma forma que ele vê você jogar um papel no chão, ele vem e fala, tia, esse papel é seu, você jogou no chão, na hora que ele vê uma mãe dizendo, não, vamos pagar, vamos dizer que você tem 10 anos para pagar meia no cinema, a própria criança dizer, como assim, mãe? Sabe, nem passar na cabeça dele que uma coisa dessa seja aceitável. Esse é o nosso desafio. Eu acho que já tem uma moçadinha assim. Eu acho que já existe essa moçadinha. E hoje em dia, eu acho que as mudanças... Tem uma coisa que eu acho que mudou muito. E aí a gente vai entrar na parte da tecnologia que eu adoro. Com a tecnologia, os processos, as mudanças que antes demoravam 100 anos, 200 anos para acontecer, elas às vezes são muito rápidas. A gente está aí, por exemplo, com a LGPD entrando em ação. Então, eu vejo que com a tecnologia, eu não sei se a gente vai precisar de uma geração inteira. Talvez sim, para refrescar a memória. Mas eu acho que quem não mudar, e muito rápido, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, vai acabar ficando fora do jogo. Eu acho que... Eu gostaria que fosse até mais rápido, mas eu acho que com a tecnologia a gente vai conseguir, por exemplo, alguns processos vão ser muito difíceis de ser burlados, porque se você burlar... É como, por exemplo, a gente precisou de um mensalão inteiro. Quantos anos foi o mensalão? Até 3. precisou. Não, foram 3 anos de investigações e acusações, e aí começaram a rolar na justiça e não tem coisa... Tô começando com as condenações agora. E agora a gente vê o Witzel. Querendo ou não, gente, o Witzel assumiu faz um ano. A coisa é tão rápida que eles foram atrás e conseguiram, em menos de um ano, esses processos, querendo ou não, de alguma maneira, alguma organização maior há. Então, houve ali uma formação de um escopo, a formação de uma rotina, onde você consegue, exatamente, Cida descreveu tudo, consegue rastrear, ter rastreabilidade dos fatos. Sem dúvida, a tecnologia vai acelerar esses processos. Mas tem uma questão que é social e que a gente, como sociedade, precisa começar a olhar, que é o seguinte: qual é o custo reputacional para um político, para uma empresa, para um líder de uma grande organização ser pego em corrupção? Enquanto esse custo reputacional for muito baixo, enquanto nós, como sociedade, não condenarmos veementemente nos ciclos de amizade, assim, como pessoas, enquanto isso não começar a acontecer, e é por isso que eu sempre trago o exemplo do meio ambiente, dos ecologistas chatos, nós, como sociedade, precisamos ter muito claro que não aceitamos mais esse tipo de comportamento. Então, para muito além da condenação do Witzel, do fato dele ter sido afastado, tudo isso, sim, é maravilhoso. Mas o que vai acontecer daqui a 5 anos com essas pessoas? É importante que haja um repúdio da sociedade. Exatamente, que é o que a gente está vendo, né? A gente tem aí um ex-presidente que foi preso, né? Foi preso por corrupção, não tem jeito. E a gente vê muita gente falando na volta desse cidadão, né?
Isso me causa muita agonia, porque assim, gente, um erro não justifica o outro ou esconde o outro. E aí que eu acho que a gente tem que entrar exatamente, tudo bem, a Lava Jato teve algum tipo de excesso, tá ok. Agora, isso não vai inocentar ninguém que foi julgado pela Lava Jato. Acho que a coisa que mais me deixou triste foi ver algumas dessas decisões sendo revistas. Porque o único jeito... Então, eu acho que agora a gente está chegando num negócio que é muito importante, Mônica, e que tem a ver também com rastreabilidade. Por que as pessoas não envolvidas com esse mundo, mas que conhecem bem esse mundo, não são inocentes, não é nada disso. Elas são até inocentes, mas elas não são naíves, elas não são ingênuas. Por que é tão importante entrarmos aí? Porque você, sem o rabo preso, pode fazer com que as coisas andem para frente. Né? O que acontece? A gente tem, na verdade, todo um sistema, gente, nas três esferas. Legislativo, executivo e judiciário, né? Que estão corrompidas na sua base. E quem faz as leis para poder regular isso é quem, na verdade, vai ser investigado. E só tem um jeito, é colocar gente nova que consiga olhar para diagnosticar e não ter medo de poder colocar, porque não é conivente. Né, a Cecília, acho que ela chama Cecília, ela fez uma pergunta sobre o fundo eleitoral. E aí, realmente, assim, essa é a grande ferida que a gente precisa mexer, porque o fundo eleitoral é talvez a maior fonte, é o maior nascedouro, alimentação de corrupção do Brasil. Porque já é no processo de financiamento das campanhas que são caras demais, que compram voto demais, que utilizam a força do dinheiro de forma assintosa. Então, enquanto a gente não mudar esse sistema de financiamento eleitoral e a forma como as pessoas chegam ao poder, não adianta a gente mudar os quens e nem os o quês. Não adianta tirar um Zezinho e colocar uma Mariazinha e achar, se ela financiou a campanha dela da mesma forma, achar que vai ser diferente, porque não vai. E não adianta tirar um populista de esquerda, colocar um populista de direita, que tem um discurso diferente, mas que usa as mesmas práticas políticas eleitoreiras. Não adianta, não vai mudar o nosso sistema de corrupção. Então, a chave de tudo isso é exatamente essa, e é por isso que eu gosto tanto do Novo, que é exatamente esse paradigma que o Novo vem cortar. Olha, quer ser candidato pelo Novo, você arruma os recursos, arruma quem acredita, financie, faça uma campanha barata e depois você vai dever a quem te financiou, você vai dever as decisões do seu mandato, né? É muito fácil as pessoas que compram voto e depois não devem mais nada para ninguém. Claro que não, eles pagaram. É quase uma relação de prostituição, onde o cara vai lá, paga para ter sexo e depois ele vai embora. Não podemos mais prostituir os nossos políticos. Exatamente. E a Cecília, fofa, Cecília Jamal, querida. Então, exatamente assim. Tem outra coisa também que me incomoda muito são as emendas parlamentares. Mas as emendas parlamentares a gente vai ter que entrar lá para poder brigar por elas, né? Porque a gente fala muito do fundo eleitoral e do fundo partidário e a gente esquece, né? Que eu acho que as emendas eleitorais são emendas eleitorais é ótimo. As emendas parlamentares são imensamente maiores, vultuosas. E elas são usadas para compra de voto. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Eu recebi essa semana, Mônica, os limites de gasto das campanhas, né, em todos os lugares. Em São Paulo, gente, o limite de gasto para um prefeito é 30 milhões, 33, eu acho, e para vereador 3 milhões. Enquanto isso, tem gente morrendo. Esses 30 milhões, esse limite de gasto é para cada candidato. Então, os candidatos que usam o dinheiro dos partidos vão usar quanto? Pago por nós. Gente, eu não quero 30 milhões gastos com um candidato ou com um pretendente a candidato, sabendo que tem gente morrendo. Então, esses 30 milhões são nossos, né? Dinheiro da saúde, da segurança, da educação. Então, é muito grave, né? Você pensar que... Olha, então vamos lá. Eles tiveram toda a oportunidade. Eu fiz um abaixo-assinado que teve 1.500.000 assinaturas
pedindo para que o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário esse ano fosse encaminhado para as ações de Covid. Né? Imagina que eu acho essa propaganda eleitoral muito mais importante do que tudo, porque, olha só, eu não vou usar na minha campanha, eu vou usar... Na minha campanha, eu vou falar que eu doei o dinheiro, né? Porque eu vou fazer uma live para o Covid. Mas não passou, é um assunto, é um tabu, né? Tem aquela conversinha, papo furado, que é para os candidatos menos privilegiados, que não tem grana. Gente, isso é mentira. Quem acredita nisso, acha que é para uma igualdade, alguma coisa assim, não existe, tá? Esse dinheiro, inclusive, é destinado para o cabeça do partido, e ele é que vai decidir pessoalmente. Então, assim, é um reinado onde o rei pega o dinheiro e vai decidir para quem ele vai dar. Né? Exatamente. A única regra que tem hoje em dia, são os 30% para mulheres. Que né? gera candidatas laranjas. Mas mesmo assim, ele pode pegar esses 30% para as mulheres que ele quiser. Então, ele pode chegar numa mulher e falar, eu vou te dar 30%, e eu já vi isso acontecer, eu te dou 1 milhão e você devolve. Né? A gente está vendo agora, tem aí um gabinete fazendo isso, né? As famosas rachadinhas. Mas se você olha onde for, é que ninguém tem a paciência de parar e olhar. Mas se for olhar para onde foram os valores, os recursos do fundo eleitoral em 2018, ele foi fundo reeleitoral. Só foi entregue para quem estava disputando reeleição. Quer dizer, o dinheiro está sendo usado para pagar a reeleição de quem já está usando a máquina para se divulgar e para chegar. Todos os deputados eleitos afora, eu quero crer, os do Novo, já estão em campanha de reeleição, já estão todos aí organizando suas bases, fazendo um trabalho de atuação de voluntários, está todo mundo organizando a reeleição. Então, isso é outra coisa muito legal do Novo, é essa história de que você só pode ir uma reeleição e depois, sabe, vamos entrar novos ares, porque a reeleição é muito tóxica nesse sentido. Exatamente. Exatamente. O limite de gasto, como é que pode... Se você for pensar, né, Edu, esse investimento de fortunas, mesmo que não fosse nosso, alguém que gasta 30 milhões para se eleger, certamente vai querer retorno sobre esse investimento. Que retorno esse político pode achar que ele tem direito de receber? Ninguém gasta 30 milhões para servir o povo. E está errado, não precisa. Tá? Isso é um sistema eleitoral que usa o dinheiro de forma deturpada. O dinheiro não é usado para levar ideias, ele é usado para comprar apoios. E aí ele fica inteirinho apoiado em bases falsas. E tudo que está apoiado em bases falsas tem que ruir. Pena que está caindo na nossa cabeça. De novo, é o diagnóstico, né? É olhar para a coisa ao contrário. Então, você tem que olhar a cadeia inteira. Para um pouquinho. Mas se uma eleição custa 30 milhões, o cara usou esse dinheiro. Para quem que ele está devendo esse dinheiro? Né? Então, na verdade, a gente tem que pensar na política realmente como uma... A gente tem que pensar muito em amizade cívica e solidariedade social. Então, por exemplo, por que eu estou querendo entrar na política? Né? Eu quero ganhar dinheiro com a política? Não. Eu quero virar uma melhor médica para a política? Não. Mas a gente precisa devolver para a sociedade um pouquinho do que isso é política. Então eu preciso entrar lá porque eu sei que eu descobri que eu consigo pensar, por exemplo, em políticas públicas para a saúde. Eu descobri que tem jeito da gente calcular isso e que eu consigo ver isso. Então eu consigo ver a necessidade que brota lá da ponta e eu consigo raciocinar com isso. Agora, eu vou conseguir isso como médica? Eu consigo um pouco, sim. Assim como a Mônica consegue como advogada, ela foi lá, abriu o Instituto Anticorrupção, ela ajudou a Adriana, ela me ajuda. Mas a gente sabe que se a gente conseguir uma vereança ou um cargo político, a sua tomada de decisão vai poder influenciar muito mais pessoas. E é isso que o político tinha que querer. Quando a gente fala de usar as empresas privadas como exemplo, né, para a gestão pública, eu gosto até uma certa parte. Por quê? Tem uma coisa que são as técnicas de gestão, com certeza. Agora, o objetivo, não.
né? Então, assim, o Estado, ele não é como uma empresa privada. O Estado, o lucro do Estado é o bem-estar do cidadão. E isso é uma coisa muito difícil. É a mesma coisa de eu falar para você que o lucro da Coca-Cola é a saúde do cara que está bebendo Coca-Cola. Você vai falar, não, o lucro da Coca-Cola não é esse, Roberto. O lucro da Coca-Cola é vender Coca-Cola no matter what. Né? Não que a gente esquece que a população é acionista dessas empresas. Nós somos o dono, nós não somos os consumidores. Essas empresas públicas, exatamente, nós somos os donos. É nosso exatamente. dinheiro. Exatamente. E a gente tem que ir atrás, a gente não vai atrás da ação. Quem tem ação, eu não tenho ação, mas quem tem ação não fica indo atrás. Não tem penalidade se você faz uma coisa errada. A gente não ficou preocupada com a Vale, não sei o que lá, Petrobras, com as ações. Ué, aí quando você vai ver no Brasil, a gente não fica preocupado com o nosso governo. Como é que a gente deixa passar um limite para a campanha de prefeito em São Paulo de 33 milhões, assim, ou 45 milhões? É isso, as pessoas já estão com o nosso dinheiro. As pessoas estão anestesiadas com esse tipo de coisa, né? Foram tantos anos aceitando, mas isso é que é o legal de candidaturas como a sua, de propostas como o Novo, como o Renova, é de acender a luz e dizer, gente, isso está errado. O fundo eleitoral como democratização de acesso é mentira, isso é falso. Então, a hora que a gente começar a fazer as pessoas entenderem, a hora que as pessoas começarem a acreditar no seu poder, cada um, para fazer a diferença, e começar a entender que o seu voto é como no casamento, a gente dá o voto do casamento, é um compromisso. Aí vai lá dar o voto eleitoral, tá nem aí. Voltou, vai embora, acha que fez o seu papel. Não é, é um compromisso. Quem votar em você tem que estar do seu lado, lá na Câmara, quando você estiver no seu mandato, te apoiando, ajudando a fiscalizar, ajudando a dar força, porque você vai estar comprando brigas importantes. Então, assim, o papel do eleitor precisa ser transformado, eles precisam entender. E aí a gente volta para a questão do combate à corrupção, que é assim, o que faz a corrupção acontecer? Excesso de burocracia e excesso de impunidade. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, estou com uma raiva que eu vou cometer uma corrupção. Não é assim. A corrupção é um crime pensado, analisado, e a pessoa, o indivíduo infeliz que vai cometer corrupção, ele pesa qual é o risco que ele tem e qual é o benefício que ele vai ter. No nosso Brasil, onde a burocracia é gigante, ou seja, o benefício de você pagar um fiscal é enorme, porque ele te resolve um pepinão, e a impunidade que reina. Então, você sabe que se você, por um grande azar, for pego, nada vai acontecer, você não vai preso. A hora que você tem esses dois elementos, a balança pesa demais a favor da corrupção. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ser um benefício muito pequeno, ele não precisa pagar propina para resolver o problema dele, e um risco muito alto. Ele sabe que vai ser pego. Se ele for pego, a reputação dele está destruída, a empresa quebra, ele vai preso, ele vai perder a mulher, ele vai perder os amigos. Isso precisa ser uma realidade. A hora que a gente conseguir fazer isso, aí eu acredito que façam com que isso aconteça. E aí entra a proposta do Novo, de reduzir o Estado. Falhou aí? Travou? Não, eu ouvi. Na verdade, assim, a gente é muito importante. Quando a gente fala em reduzir o Estado, é bom deixar bem claro. Reduzir o Estado é, por exemplo, não gastar esses 33 milhões com cada candidato, não deixar propina rolar solta, não obrigar... Não obrigar um cidadão que quer abrir uma empresa a passar por 53 associações e agências diferentes para ter várias certidões que poderiam estar todas digitalizadas diretamente no cérebro do mesmo governo, que tenha um sistema único. Isso, porque você às vezes pede um documento e o documento está com o governo. E aí ele te pede para ir uma porção de cartórios, sendo que o documento no começo está lá. O que custa ele fazer um blockchain ou mesmo um sistema de operação, gente? Você aperta o botão e aquilo que está na sala do lado vem para a sua tela, né? Então, assim, na verdade... E por que tem tanta etapa? Tem tanta etapa porque em cada etapa, você pode comer um pedacinho, né? Então, eu acho importante dizer isso, que a corrupção, ela é como se fosse um ratinho comendo o subsolo. E as estruturas, às vezes, elas aguentam muito tempo.
né? Eu me espanto com o Brasil. Toda vez que eu vejo os números no Brasil, eu me espanto, né? Eu falo, como é que esse país continua assim? Porque a gente tem também, eu acho que muita coisa que a gente nem sabe, que nem está documentada. Vimos agora com a história da Covid, né? Todas essas pessoas que estavam fora do registro, fora do olho do governo, né? Muita gente, né? São 30 milhões, né? Um terço da população. São 13 milhões de invisíveis. 13 milhões de invisíveis que não tem nem documento. É muito estranho isso. Então, assim, é um país que precisa de uma governança a gente tem muita coisa legal. Então, por exemplo, né, eu e a Mônica, a gente gosta muito de uma tecnologia chamada blockchain. Né? O que é blockchain? Gente, blockchain nada mais é do que como se fosse um grupinho de várias pessoas ou várias... E para uma decisão sair dali, então você consegue carimbar o caminho e aquilo só anda para frente quando todo mundo está de acordo. Então, mais ou menos assim. Se eu vou vender alguma coisa para a Mônica, tá? Eu preciso... Aí eu vou colocar lá no blockchain. Aí vai aparecer lá, olha só, a Roberta quer vender R$10 para a Mônica. Aí ele vai olhar lá para a Mônica e falar, a Mônica, ela tem como pagar os R$10 para a Roberta. Ok. Aí tem outras maquininhas junto que... tudo isso, gente, é computador, né? Elas falam, nossa, tá tudo de acordo, não tem nada de errado nessa transação. Aí libera a transação de uma maneira que esses R$10 que eu coloquei no sistema, eles ficam como se fosse com uma marquinha. E cada pedacinho ganha uma marquinha nova. Por isso que chama blockchain, porque é um bloco, né? Uma corrente de blocos, né? E aí você consegue rastrear os processos. Eu não sei se eu expliquei bem, Mo. Você sabe explicar? Deu para entender? Para mim deu, porque eu já conheço, mas é isso. É uma plataforma de armazenamento de dados. E para que alguma coisa fique armazenada nesses dados, é isso que a Robi falou, ele tem que ser validado. E ele precisa de 6 validações. Só que essas validações acontecem por computadores espalhados pelo mundo inteiro. E a hora que ele tem 6 validações, forma um bloquinho mesmo, um cubinho de 6 lados, por isso que chama blockchain. E cada cubinho vai encostando no outro, e eles são armazenados nesse formato de uma série de cubinhos, de forma que para você mexer num que está lá atrás, você precisa mexer em todos os outros, e precisa desfazer todas essas validações. É praticamente impossível. E tudo isso tem uma camada de transparência, onde todas essas operações ficam registradas ali, de forma imutável e absolutamente transparente. Então, tudo que acontece usando essa plataforma, usando essa tecnologia, e atenção, é muito importante fazer a distinção aqui entre blockchain e Bitcoin, tá, gente? Bitcoin é uma moeda virtual que usa a tecnologia blockchain. E, inclusive, no começo, quando você fazia uma validação, você recebia um Bitcoin. Foi a moeda criada justamente para incentivar as pessoas a entrarem. Então, as pessoas ficavam lá garimpando o Bitcoin. Era isso, era estar fazendo validações no blockchain. Mas o mais legal do blockchain, além da rastreabilidade e da transparência absoluta, é que para ele funcionar, ele vem com um negócio chamado contrato inteligente, smart contract. Então, você fala, essa venda aí que a Roberta sugeriu aí, de 30 milhões de apartamentos que ela vai me vender, teria um contrato dizendo o seguinte, no momento A vai acontecer essa coisa aqui, a Mônica vai pagar tanto. No momento B, a hora que a fundação tiver construída, a Mônica paga mais tanto. E isso vai sendo pelos... Desculpa, alguém está me ligando, tá? Desculpe, raramente me ligam, estou me ligando. Isso vai sendo automaticamente controlado pelo próprio sistema. E por isso é que se a gente, por exemplo, pudesse fazer as emendas parlamentares funcionarem num sistema blockchain, não teria como ninguém morder no caminho, não teria como dizer, então, ó, entrega aqui, eu já vou te dando dinheiro em avançado, depois você me devolve. Isso seria impossível de acontecer. Isso acaba com a corrupção? Não. Mas reduz de tal forma as oportunidades que a gente começa a falar em coisas mais razoáveis. Então, são coisas que podem ser feitas. Essa tecnologia, a gente fez, lembra, Rob, na campanha de 2018, nós fizemos uma live sobre blockchain na saúde para falar dos prontuários. Lembra disso? Que é muito legal. Você já trouxe para a corrupção, e é exatamente isso, ele é aplicável em muitas coisas. E porque assim, o blockchain, apesar de ser transparente, de ser... Ele cabe dentro das regras da LGPD,
Porque o que você consegue acessar não é o dado, você consegue acessar esse token que é criado. Então, você tem proteção também dos dados, tá? Então, você quer fazer você quer uma ação sigilosa, é uma questão de Estado, você consegue fazer isso por blockchain, isso é muito importante. E eu perguntei, na verdade, eu estou fazendo um curso de computação para poder entender um pouco mais tudo isso, e eu perguntei como você faria para burlar o blockchain, né? E parece que a única maneira é se você derrubar toda a rede. Então, ele falou, realmente é quase que impossível. Seria você pegar todos esses 6 bloquinhos de toda a rede e derrubar todos. Ele falou que às vezes conseguem derrubar uma ou outra, né? Mas que todo nunca ninguém conseguiu. Então, porque como um está interligado com o outro, quando você quebra uma rede, automaticamente é como se você tirasse um alarme. Achei muito legal a explicação dele, porque brasileiro é muito criativo, né? E a gente vai saber, né? E o blockchain, adorei. Ele não tem uma gestão centralizada. O mais legal é que é uma gestão distribuída. Então, assim, não tem um lugar que você vai lá e você derruba. Isso. Você pode até derrubar um, mas tem milhões no mundo inteiro espalhados pela internet. Está todo mundo na rede. Então, realmente é muito difícil de burlar. Claro que se você burlar o contrato do fornecedor e for lá e mentir, quem quer fraudar sempre acha um jeito. Mas é muito importante a gente ter em conta que também nós temos uma mania no Brasil de criar leis e regulamentações que amarram de tal forma que o honesto, que quer fazer direitinho, não consegue. Quem quer fraudar vai conseguir de qualquer jeito. O legal do blockchain é que ele dá transparência, dá liberdade e dá essa rastreabilidade. Então, se você for fazer errado, você precisa ser muito esperto para conseguir burlar. Claro, se eu roubar a sua senha e eu entrar na sua conta e eu pegar todo o seu dinheiro e transferir para minha mãe, não há tecnologia que vença. Mas se você for tentar fazer bonitinho, fica muito mais difícil. Isso também é importante, gente. A tecnologia, ela é o meio, né? Ela vai atender as necessidades de quem ali coloca. É isso que eu acordei hoje, Mônica, pensando exatamente nisso que você falou, né? Porque eu sempre fico muito indignada com a corrupção, eu fico muito indignada, mas aí eu fico indignada porque no Brasil o que a gente vê é uma dificuldade muito grande para quem é honesto. E assim, gente, eu não estou falando dessa honestidade, eu estou falando assim, quem tem um projeto empreendedor, que tem um sonho, que quer fazer as coisas, que viu em outro país, chega no Brasil, é tão difícil colocar para frente coisas simples mesmo, do dia a dia, né? E aí você olha para o lado e você vê uma pessoa ou um projeto parecido com o seu, que passou por cima de todo mundo, que foi por si... Não quis nem saber e está lá brilhando e acontecendo. E você fala assim, nossa, mas como assim? E eu acordei justamente nisso. O problema não é só a gente, de uma certa maneira, ignorar o fato da corrupção, da falta de conteúdo, do jeitinho. O problema é também que a gente acaba dificultando os processos para quem quer fazer tudo certo. É muito difícil. Então, assim, às vezes eu vejo leis e um dos projetos que eu tenho é justamente esse, né? A gente tem lei para tudo aqui no Brasil. E a gente tem muitas leis que uma contradiz a outra, né? É impressionante. E que não prestam para nada, e que não pegam. Exatamente. E aí, qual que é a ideia? A ideia, Mônica, é justamente isso. Então, por exemplo, a gente quer falar sobre... Vamos lá. Eu quero falar sobre saúde da mulher pré-natal, né? Vamos ver todas as leis que têm a ver com isso, né? Então, vamos fazer um compensado dessas leis. E aí a gente tem várias coisas. E aí que eu digo que é muito importante você estudar o rito político. Porque você pode fazer um apensado, você pode fazer uma lei substitutiva, você pode simplesmente não fazer nada, entendeu? Você tem que estudar e aí simplificar. Por quê? Para a pessoa que for, por exemplo, abrir uma firma, ou para a pessoa que quer fazer um pré-natal, né? Está com dúvida, ela vai lá e tem lá 5, 6 linhas muito claras. E vamos deixar a regulamentação pesada, né? Para associações de profissão. Então, por exemplo, né, para o CRM, o CFM, esses caras é que tem que ir lá e fazer a regulamentação, porque eles são médicos, né? Então, nos advogados seria talvez a OAB,
né? Não sei, a OAB é complicada, né, Mônica? Mas assim, mas talvez seria. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que tirar um pouco o peso de leis inúteis. A lei, ela tem que ser muito pesada. Quando a gente fala isso aqui é lei, não é uma coisa banal. Aquilo é lei. É que tem mais uma coisa, Roberta. O brasileiro tem uma ilusão de que lei resolve problema. Lei não resolve problema. Lei é forma de funcionar das coisas. Inclusive, agora, ó, foi aprovado lá em Brasília, e deputados queridos nossos, pessoas que eu gosto e respeito, aprovaram um PL que dobra as penas em caso de Covid. Hello, para que serve isso? Não vai mudar nada. É um tipo de lei que cria, ainda por cima, perigoso, porque cria a ilusão de que alguma coisa está sendo feita. E não está. A gente tem uma lei que não serve para nada, que acabou de ser aprovada e está todo mundo batendo palma. Porque não vai mudar. Enquanto existir, enquanto não voltar à prisão após condenação em segunda instância, você pode multiplicar por 100 essas penas. Ninguém está nem aí, eles não vão presos. Exatamente. E essa é a briga que a gente tem que comprar. A gente tem que comprar a briga. Então, assim, a briga é condenação. Eu gostaria que fosse em primeira instância, e depois você recorre, né? Mas não, vamos lá, segunda instância, tal. Exatamente isso. Sabe, Mônica, eu trabalhei muito com eu trabalho muito, eu gosto muito da história do alcoolismo, né? Que eu gosto de estudar isso. E lá no Congresso eu vi assim, uma lei para não pode vender álcool para menor de idade a 5 metros do estádio. Não pode vender. Aí a outra, não pode vender álcool para menor de idade a 1 quilômetro das escolas. Aí eu peguei a lei e falei, gente. Aí eu coloquei lá, no começo eu era super educado, eu colocava, veja bem, né? Na verdade, não podemos vender bebida alcoólica para menor, ponto. Né? Então, assim, não precisa de 5 quilômetros, 1 quilômetro, meio quilômetro. Que tal a gente aplicar o dinheiro? Então, isso é outra coisa que eu gosto de falar, e é uma coisa da métrica. Gente, fazer uma lei, fazer um PL, tramitar, é muito dinheiro, tá? Então, aquelas comissões, você vai gastar todo o pessoal que você contratou, você vai gastar os advogados da casa, os assessores contratados do Estado, para fazer um PL que não serve para nada. Então, isso também, vamos lá, agora eu vou ser muito pesada, eu acho, mas isso também é corrupção. Claro, de alguma forma, não é corrupção, mas é mau uso do recurso público, do dinheiro do recurso público. Mau uso do tempo dos deputados, mau uso da nossa fé. Porque, sim, você dizer, que bom, aprovamos um projeto que dobra as penas, é quase um engodo. Não pode, nós temos que batalhar. PEC 333, fim do foro privilegiado, volta da prisão para a segunda instância. São dois pilares fundamentais. E a hora que a gente fizer isso, não precisa dobrar mais pena, porque se o cara ficar preso 2, 3, 5 anos, tanto faz, basta ele saber que vai preso. É a certeza da impunidade que nós temos no Brasil e que fomenta a corrupção. Então, é em cima disso que a gente tem que atuar. E todas as forças voltadas para isso. Imagina, aí pior, né? O PT votou contra, dizendo justamente, não, essa lei é para inglês ver porque não vai resolver. Juro, eu dou risada, eu falo, o mundo está de cabeça para baixo. Mas tudo bem. Então é isso, vamos atuar em reduzir a impunidade, vamos atuar em reduzir a burocracia, aumentar a transparência, botar a sociedade para controlar de verdade, não só controlar no sentido de fiscalizar, mas no sentido de repudiar de forma muito veemente qualquer pessoa que esteja envolvida com corrupção e começar a formar políticos que tenham preparo, que tenham compromisso ético, que tenham um alinhamento moral com a sociedade, que entendam o que é uma ética do coletivo, né? Que você tem que usar máscara quando você sai na rua, não é para não pegar, é para não transmitir animal. Então, assim, essas coisas a gente pode fazer, precisa ter vontade política, nenhuma delas é muito complicada, é só querer. E eu acho muito importante, Mônica, você falando isso, né? Eu gosto muito dessa história da ética do coletivo, de olhar para a sociedade e de enxergar o papel das pessoas. E não tratar, assim, não se deixem enganar. Porque hoje eu estava tendo uma discussão exatamente sobre isso. Gente, eu falo a mesma coisa que eu falo, seja para o presidente da empresa, seja para o porteiro da empresa, para o moço que está pegando meu carro, para o Uber.
Eu posso talvez mudar um pouco as palavras que eu use, mas a mensagem é a mesma. E isso eu acho muito importante. Se a gente quer mudar a política, a gente tem que tratar as pessoas que vão votar na gente, né, com o maior respeito. Ninguém pode acordar amanhã e falar, eu fui enganada ontem. Então, assim, eu acho que tem coisas muito duras que às vezes eu falo, eu sei que eu falo algumas coisas duras, né? Mas porque eu acredito que o meu interlocutor, ele tem o mesmo direito, e eu respeito a ele como respeito a mim. A mesma dor que eu sinto, eu sei que ele sente. Eu falei isso outro dia também, na hora do nascimento lá. Gente, nascemos todos iguais. Então, vamos parar com essa história de dividir os cidadãos em classes. Cidadão é cidadão, ponto. Mas isso é uma humildade. Isso é humildade e empatia que qualquer pessoa que é servidor público, que é político, que está lá para servir ao seu eleitor, deveria ter. E não tem, né? Eles se acham melhores, eles se acham grandes autoridades, eles são doutor. Então, é uma questão, de novo, cultural. Agora, a Cida está dando bronca por causa que a gente não está falando de tecnologia. A live é para falar de tecnologia. Eu quero trazer, Rob, muito importantes, algumas tecnologias que existem e que estão disponíveis. O blockchain, claro, é uma tecnologia, é uma bomba atômica. O banco do BNDES, maravilhoso, BNDES exemplo de probidade administrativa, ele justamente na sua conversão em um banco sério que está sendo feita, ele começou a implementar blockchain para os empréstimos. Não sei se você sabe, os empréstimos do BNDES são feitos em blockchain. Então, você faz um contrato inteligente, aí você vai lá pegar o seu empréstimo, você não vai receber R$1 milhão. Você vai receber 1 milhão de BNDES Coins, é um tipo de Bitcoin, é um token. E aí você vai com esse dinheiro eletrônico, você vai fazer os seus contratos com o seu fornecedor, de acordo com o que está lá, e o fornecedor vai receber Bitcoins, ele vai receber BNDES Coins, vai receber token. Quando ele acabar de fornecer o que ele tinha que fazer, ele vai no BNDES e fala, olha, eu tenho aqui 500 moedinhas eletrônicas e o BNDES entrega o dinheiro para ele, depois de tudo feito. Então, isso complica realmente, sobremaneira, a incidência de corrupção. Mas não é só uma coisa tão grandona como o blockchain. Existem pequenas coisas que o cidadão pode fazer, que é verificar contas. Então, assim, você que está assistindo, já acessou o portal de transparência da sua cidade? Já olhou o portal de transparência da prefeitura? Já acessou um site chamado Contas Abertas, que é um portal de transparência de todas as contas do Poder Executivo? Vocês já olharam, por exemplo, o Instituto Nacional de Corrupção, meu bebê, lançou agora o Corruptovírus, que é uma plataforma de denúncia. Na campanha 2018 tinha o, como chamava? Detetor de corruptos. Que era com a foto do candidato. Exato. Existem tecnologias que são quase brincadeiras, são games no seu celular. Você acessa e você tem como, pequena pessoinha lá no cafundó da sua cidade, tem como fazer alguma coisa. Ah, mas e o que eu vou fazer se eu encontrar um problema? Denuncia, procura um candidato a vereador, procura o Ministério Público, procura o Partido Novo da sua cidade, que certamente não vai ficar calado. Então, os caminhos hoje já existem. E o cidadão está, para usar uma palavra muito batida, empoderado. Você tem a ferramenta nas suas mãos, é o seu celular. Usem, pesquisem, procurem. Existem hoje várias maneiras da gente fazer o nosso papel. E aí, o mais importante, eleição está chegando, escolham com olhos abertos. Não escolham quem a sua melhor amiga manda, não escolha quem a sua pessoa do trabalho manda, quem o seu pastor manda. Escolha quem está ligado com as suas ideias. Essa pessoa vai te representar, essa pessoa vai ser a sua voz, os seus olhos, vai ser você no lugar onde são tomadas as decisões. Então, veja muito bem quem você vai votar e fique perto dela. E se puder ser a Roberta, eu vou achar lindo, mas se não for, tem várias pessoas boas, sérias, dentro da nossa cidade, dentro do Novo. Fora do Novo também tem gente boa. Então, assim, só vejam o que vocês estão fazendo. E lembre-se, a pessoa mais anja, mais santa e mais maravilhosa, se tiver num partido que está comprometido com velhas práticas, não consegue fazer nada de diferente. Então, muito cuidado com promessas. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Perguntaram aqui se dá para usar o blockchain no município. Dá sim, dá para usar sim. Eu não sei se já está sendo usado em algum pregão eletrônico, mas é um dos lugares que dá para a gente usar nos leilões, né? A gente tem muitos leilões. E esse é um lugar que dá para usar. A gente tem alguns institutos também que nos ajudam muito, né, Mônica? Então, nas tem UBSs, nas UBSs da As UBSs, lógico. Nas UBSs vai dar para usar.
tem várias coisas, né? Então, a ideia, agora de tecnologia, né? A ideia é que a gente consiga, isso já está começando a ser colocado em prática, mas está faltando uma turbinada, que é o nosso prontuário mínimo único, né? E as UBSs, né? As unidades básicas de saúde conectadas. Então, eu vi outro dia um programinha super legal que já está sendo implementado em Campinas. Eu até falei com essa pessoa ontem. Ele falou, nossa, eu levo para São Paulo para você. Não sei o que. Eu falei, eba! Em Campinas, eles já estão implementando o agendamento, né, totalmente eletrônico. E o agendamento eletrônico, tudo em tecnologia é como um caminho de ida e volta, gente. Porque o que acontece, né? Na hora que você tem um agendamento para consulta eletrônico, automaticamente você já começa a programar, eu vou falar agora a palavra mágica, as filas. Né? Porque você consegue, a partir do agendamento para as especialidades, fazer o agendamento das filas e fazer um agendamento único. Para isso, você precisa o quê? De conexão. Então, o Ministério da Saúde, ele já escolheu qual que é a plataforma de conexão que ele quer usar, né? A gente tem a LGPD que vai entrar aí. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa é uma coisa séria, né? O Brasil tem uma lei muito rígida. A saúde tinha ficado de fora da programação, mas agora já está entrando e a gente já está conseguindo fazer com que a coisa fique mais equilibrada. E a ideia, na verdade, é que... Porque se você for olhar lá na regra, né, a gente tem 15 mil unidades básicas de saúde, você vai ver lá, não, elas estão informatizadas. Gente, quando eu falo estar informatizada, não é ter um computador na porta e não servir para nada. Não, é informatizada de verdade, é digitalizada, é conectada. Né? Por quê? Aí a gente vai poder usar esses dados, né, e ajudar o cidadão na ponta. Então, você tem que capacitar, e isso é outra coisa. A tecnologia, ela vem muito junto. Tecnologia, para mim, sempre lembra conexão e capacitação. É capacitação para todo mundo. Então, assim, para todos os profissionais envolvidos no atendimento, para o próprio paciente, né, que começa a ser capacitado na sua saúde. Porque imagina que você tem um aplicativo, Mônica, de vacinas, que já tem, né? Esse aplicativo de vacinas, na verdade, ele é um aplicativo de prevenção em saúde. Porque a pessoa que toma a vacina, ela está prevenindo uma doença no futuro, está cuidando da saúde do outro. E aí você começa, junto com a vacina, você pode começar a falar de outras maneiras de prevenir doenças e tratar da saúde da pessoa. Desde esporte, tá? Até pequenas dietas, hábitos alimentares. E tudo isso pode ser feito, a Mônica usa uma palavra que eu gosto muito, com gamificação. O que é isso? Você transformar como se aquilo fosse um joguinho, né? E a gente só consegue que a tecnologia vá em frente se a gente envolver as pessoas. Então, quando vocês entrarem lá no site da transparência, no site das contas, gente, deem o feedback. Fale, não, isso está muito complicado, eu tive que apertar 1 milhão de botões, eu quero apertar 3 para chegar lá. Né? E deem esse feedback, porque é muito importante. As pessoas que criam esses programas, elas às vezes ficam muito perdidas porque elas não sabem o que as pessoas querem. Né? Então, como que é? Todos os dados do paciente armazenados num sistema único de saúde. Na verdade, esses dados, né, hoje em dia, com a história das nuvens, a gente tem vários tipos de nuvens. A gente pode ter uma nuvem privada, a gente pode ter uma nuvem mista. O importante é se assegurar de que esses dados eles são protegidos. De quem são esses dados? Isso é outra coisa que eu gosto muito de sempre falar. Esses dados são do paciente. Né? E é engraçado porque as pessoas às vezes acham que o dado é Não, o dado é do paciente. O dado é sempre daquela pessoa. Ela é responsável por aqueles dados. E aí você vê incongruências como, às vezes as pessoas preenchem uma folhinha no Facebook dizendo tudo, né? Não estão nem aí preocupados, mas para uma coisa médica, né? As pessoas têm medo, porque têm medo do que vão fazer com os dados. Então, assim, saibam, os dados são do paciente. Seus.
né? Então, você tem todo o direito de fazer o que você quiser com os dados. Nós, que vamos usar os seus dados, é que temos que seguir as regras. E essas regras têm que ser seguidas à risca. Né? Então, isso é muito importante quando a gente fala em segurança de dados. Porque a segurança dos dados não é para a Roberta, não é para o Estado de São Paulo, não, é para o seu dado, que é seu, mas que vai estar ajudando uma porção de gente se ele estiver ali dentro. Né? Agora, na Covid, a gente viu os lugares que usaram, né, rastreamento e tudo mais, eles acabaram prevenindo muito mais a doença, tiveram taxas menores. Isso é mal estudado? Você falou da OAB e está te assistindo aqui um grande advogado que foi candidato à presidência da OAB aqui em São Paulo. Que moral você, viu? Parabéns. Nossa, adoro! Léo Sica é uma pessoa assim, brilhante e vale a pena. Estou bem feliz de ver ele te assistindo, fiquei feliz. Nossa, muito obrigada. É só gente bacana assistindo aqui. Né? Espero que não tenha falado nenhuma besteira. Então, e outra coisa, gente. Se eu falei alguma besteira, Roberta, ó, é o seguinte, eu vi a sua live, eu sou craque em tecnologia, você falou isso aqui que não combina. Me liga, manda mensagem, vem falar. É exatamente isso. Entendeu? Porque assim, eu sou médica, gente. Eu vou continuar sendo médica. Mesmo estando ali, meu raciocínio vai ser médico. Eu não tenho o raciocínio da Mônica, que é advogada. Né? Apesar de vai ter uma advogada lá comigo. Né? Mas são esse pensamento conectado. E isso eu acho que a tecnologia, para mim, é muito visível. Né? Quando eu olho tecnologia, por que eu sou tão encantada com isso? Porque eu consigo ver aquele emaranhado de ideias e aquilo vai formando um conhecimento, né? Quase como se tivesse forma. Né? Quando a gente fica no analógico, né? É uma ideia aqui, outra ideia lá. Mas você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: a tecnologia, ela tem que existir para facilitar a vida das pessoas no dia a dia. A tecnologia não pode existir sozinha numa nuvem no céu. Então, assim, eu me lembro, o Adriel falou do projeto para pessoas com deficiência, ele é um querido lá de São Bernardo. Quando a prefeitura lançou um sistema que era para facilitar para os idosos, inclusive eles fizeram um site todo testado para idosos, onde a letra era maior, etc. Para o idoso se cadastrar nesse site, ele tinha que ir lá na prefeitura ficar na fila. Então, assim, é falta de pensar nas coisas. A gente precisa realmente ter tecnologias que funcionem para pessoas de verdade, com problemas de verdade. Não só para quem pensou naquela tecnologia. Você vê, né? É um detalhe, né? E aí entra outra figura que a gente esquece. Tudo bem, às vezes pode ser que seja um pouco mais... E os nossos agentes de saúde? Eles podem ir na casa da pessoa idosa e ajudar nesse cadastro. Mas a gente precisa capacitá-los. Né? Então, é exatamente isso. É tudo conectado, mas a gente só vai saber se uma coisa dá certo ou não se a gente colocar em prática, testar e fizer o diagnóstico do teste. A gente volta para o mesmo lugar. Mônica, apareceu aqui que faltam 2 minutos. Eu falei que é muito rápido, gente. Não dá. Por favor, faça suas super considerações finais. Imensamente grata. A Mônica é uma amiga querida que eu amo demais. E a gente vai estar juntas sempre nessa luta. Muito obrigada. E agora, suas considerações finais. A principal é que ninguém esqueça em nenhum momento que a corrupção mata e que saber eleger políticos sérios pode fazer toda a diferença. Então, participem das campanhas, não precisa ser candidato para mudar a política. A Roberta está dando um passo aqui de extrema coragem, a Roberta e outros que estão, inclusive, assistindo, mas existem muitas formas de participar de uma campanha. Vocês podem se engajar como voluntários, podem divulgar, falar com as pessoas que vocês conhecem para dizer que elas devem escolher bem os candidatos. Isso vai fazer muita diferença lá no final, daqui a 1 ano, 2 anos, quando a gente estiver no quente das discussões. Então, prestem atenção, ajudem a divulgar. E, Roberta, conte comigo. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande vereadora. Eu quero ver você por muito tempo ajudando o povo de São Paulo. Obrigada, minha linda. Tamo junto. É nóis, Corinthians! Vai, Corinthians! Meus queridos, muito obrigada a todos vocês que me assistiram. Essa live vai ficar gravada. E, Mo, a gente se vê. Dia 5 tem tem que ir lá votar. Na nossa convenção do Novo. Então, quem for filiado, vá lá votar na nossa chapa. Né? Isso é muito importante, né? Para a gente poder fazer uma chapa porreta e entrar arrebentando. Muito obrigada.
Beijo para vocês, gente. Boa noite. Boa noite.